Uniclac. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marciano Xavier e vou trabalhar com os senhores a legislação, o estatuto de vocês, estatuto dos militares. Está aqui, estatuto dos policiais militares e bombeiros militares do estado de Tocantins, lei 2.578, de 20 de abril de 2012. Satisfação, tá bom? Hoje, nossa primeira aula, tá? E antes de adentrarmos, antes de falarmos desta lei, do estatuto em si, é importante dizer para os senhores que a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar, ele encontra previsão na Constituição Federal. Olha aqui, ó, artigo 42 da Constituição Federal diz o seguinte: os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina. Guarde isso aqui, instituições organizadas com base, tá, na hierarquia e disciplina. São militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, o que é militar do estado? Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, tá bom? A Constituição Federal prevê, a Constituição Federal determina, ela assegura e também diz que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar têm como dois pilares a hierarquia e disciplina. Nós estudaremos o que é hierarquia e disciplina, mas só para você ter uma ideia, hierarquia é o escalonamento vertical. Por exemplo, você que está me ouvindo, você é sargento e eu sou cabo. Então, você é hierarquicamente superior a mim, tá bom? Ao passo que a disciplina é o acatamento das ordens, dos regulamentos, das leis. Você é sargento, eu sou cabo, tá bom? Você manda, você fala, Marciano, pega a viatura e vai fazer tal coisa ali. Eu, em você, porque hierarquicamente superior a mim, e eu vou cumprir sua ordem, e este cumprimento de ordem reflete, então, o que se chama de disciplina, mas isso nós estudaremos, tá bom? E o Estatuto dos Senhores, a lei que nós estamos estudando, lá no artigo 4º, também diz o seguinte: os militares, em razão da destinação constitucional, porque são militares, a Constituição Federal fala que são militares dos estados, né? Os militares, seja ele corpo de bombeiro ou policial militar, em razão da destinação constitucional da corporação, e em decorrência das leis vigentes, constitui categoria de agente público estadual, denominado militar, na conformidade do artigo 42 da Constituição Federal. Então, o Estatuto dos Senhores também, lá no artigo 4º, disciplina e remete para a Constituição Federal. E o artigo 4º diz o seguinte, que o policial militar, o Corpo de Bombeiro Militar, ele é agente público. Olha só, agente público denominado militar. Eu sou soldado da PM aí do Tocantins, eu sou um militar. Você é soldado do Corpo de Bombeiro, você é militar. Você é um servidor público, nós somos servidores públicos. Então, citando esse exemplo, militar estadual, servidor público militar, servidor público civil. Você será servidor público militar, tá bom? Então, o nosso estatuto, a nossa lei, o nosso estudo, ele começa, então, com o artigo 42 da Constituição Federal, que traz duas palavras para nós extremamente importantes. O Corpo de Bombeiro Militar e a Polícia Militar é baseado, é centrado sobre a hierarquia e disciplina, tá bom? Continuando. A Polícia Militar, agora dentro do Estatuto dos Senhores, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são instituições permanentes, que não pode ser extinta, tá, pessoal? Permanente, cuidado, basta que na prova coloque, são instituições transitórias, instituições passageiras. Não, negativo, é uma instituição permanente. Significa dizer, pessoal, que não pode a Assembleia aí de vocês, aí de Tocantins, criar uma lei extinguindo a Polícia Militar do Estado de Tocantins. Pode até extinguir uma secretaria, tá bom? Extinguir determinado órgão, mas não pode extinguir a Polícia Militar, porque ela é uma instituição permanente.
Tá bom? É uma instituição perene, ó, até porque está prevista na Constituição Federal também. Então, instituições permanentes, reserva do Exército Brasileiro. Instituição permanente, integrante do Exército Brasileiro. Falso, cuidado, ela é uma reserva do Exército Brasileiro. Que, a grosso modo, na verdade, seria o seguinte: a Polícia Militar, qual que é a função dela? Manter a ordem pública, polícia ostensiva. Manter a ordem pública e fazer o trabalho de ostensividade. Não é isso? Nós estudaremos certinho isso aí. Ora, além disso, o Estatuto diz o seguinte, que a Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiro é uma reserva do Exército Brasileiro, que seria mais ou menos assim, em tempo de guerra, tá? Poderia utilizar, pode ser utilizada a Polícia Militar, caso o Exército venha a necessitar, porque é uma reserva do Exército Brasileiro. Não é integrante do Exército Brasileiro, é uma reserva do Exército Brasileiro. Não é reserva da Aeronáutica, cuidado com a pegadinha, reserva das Forças Armadas, falso. Reserva do Exército. Não é reserva da Marinha, não é reserva da Aeronáutica. É reserva do Exército Brasileiro. Caso o Exército precise, né? Em um segundo plano, primeiro o Exército, segundo plano seria, então, a Polícia Militar. De todos os estados, é uma força secundária, na verdade, de reserva, tá bom? Diretamente subordinadas ao governo do Estado. O governo do Estado, ele é o presidente, ele é o chefe maior, ele é o comandante maior, então, dessas duas instituições militares, Corpo de Bombeiro e Polícia Militar. Cuidado, porque basta trocar aqui governo do Estado e colocar secretário de Segurança Pública, subordinado diretamente ao secretário de Segurança Pública. Falso. Subordinado ao governador do Estado. Mas, professor, a Polícia Militar não tem um comandante geral? Tem, que é um coronel, que é um oficial da mais alta patente, que por tempo determinado, comanda a instituição. Tá bom? Esse é o comandante-geral da Polícia Militar. Aqui a lei está dizendo o seguinte, que acima dele existe, então, o governador do Estado. Da mesma forma que no Exército, acima do comandante do Exército, acima do ministro da Defesa, tem o presidente da República. Tá bom? Então, guarde isso. Está subordinado diretamente ao governador do Estado. É uma força reserva do Exército Brasileiro. Tá bom? E é uma instituição permanente, tá bom? Prosseguindo, tá, pessoal? Prosseguindo. Professor, eu vou fazer concurso agora para a Polícia Militar de Tocantins. O que o senhor está explicando, o que você está explicando, serve para Corpo de Bombeiro de Tocantins? Serve também, porque o Estatuto aplica-se tanto a PM quanto a Corpo de Bombeiro. Compete em todo o território tocantinense. Abraço, pessoal de Tocantins. Na verdade, eu não conheço Tocantins, entendeu? Certamente terei a oportunidade de conhecê-lo. E, quem sabe, inclusive, eu sou advogado criminalista, ao visitar, ao encontrar com você na rua, você, ô Marciano, eu estudei com você lá no LAC concurso, tal, estou agora aqui servindo à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiro, tá bom? Então, vamos lá. Compete em todo o território tocantinense. A Polícia Militar, agora, a competência, a atribuição, a função. A Polícia Militar, o exercício da polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Guarde essa palavra. A função da Polícia Militar em todo o território de Tocantins, em todos os municípios, claro, pessoal, porque não tem o município X ou Y, não tem polícia diversa. Né? A Polícia Militar, ela é uma instituição que tem atribuição, que tem competência em todo o território do estado de Tocantins. Tá bom? Duas funções da Polícia Militar. Polícia ostensiva, cuidado, basta eu trocar essa palavra no concurso. Ó. Polícia Militar, o exercício da polícia administrativa. Falso! Falso. A Polícia Militar não tem função administrativa. Função administrativa
e a Guarda Municipal, né? A Polícia Militar, ela tem função polícia ostensiva. Cuidado também. Claro que não deixa de ter natureza administrativa, mas a Polícia Militar não tem a responsabilidade principal de ficar fazendo guarda, fazendo proteção patrimonial. Não é isso? Para isso, nós temos o pessoal da reserva, às vezes, que é convocado para determinados fins, né? De famosa guarda patrimonial. A função dela é polícia ostensiva. Claro que nós temos a diferença de polícia ostensiva para polícia judiciária. Se eu trocar essa palavra ostensiva para judiciária, vai ficar falso. Se eu colocar assim, ó, sobre o estatuto, indica a alternativa correta. Letra A, a Polícia Militar, cabe à Polícia Militar de Tocantins o exercício da polícia judiciária. Falso. É polícia ostensiva. Polícia judiciária é a polícia civil. Por que isso? Qual a diferença, professor? Simples. Ó, aqui, fato. O que é fato? Alguém praticou um crime, por exemplo. A Polícia Militar, ela atua antes do fato. Ah, professor, por isso que a Polícia Militar usa farda, né? Sim. Você sabe por quê? Porque ela tem a natureza de ostensividade. Ela tem a finalidade, ela tem a competência de polícia ostensiva. Polícia ostensiva é aquela que a função dela é amedrontar o sujeito, é impedir o sujeito, é persuadir o sujeito a não praticar o crime. Então, ela atua antes do fato. Ah, não. Já aconteceu o fato, alguém praticou o crime. Quem vai desvendar esse crime, quem vai investigar esse crime, é a polícia judiciária, chamado de polícia repressiva. Cuidado, senhores, se colocar que a polícia militar ela é polícia repressiva, falso. Se colocar que a polícia militar é uma polícia judiciária, falso. Ela é polícia ostensiva, porque ela cuida de preservar a ordem pública. O que é a ordem pública? A paz social. Sim, porque quando a polícia militar está na rua fazendo o seu patrulhamento, ela está garantindo ao cidadão que fique tranquilo, que o que depender dela não ocorrerá abalo à paz, à ordem pública, tá bom? Então, polícia repressiva quem é? É a polícia civil. Provavelmente, muitos dos senhores serão um policial civil também. Às vezes a pessoa passa para a polícia militar, depois acaba fazendo concurso para polícia civil. Tá bom? Tá? Conheço muita gente que migra da polícia militar para a polícia civil. Então, fechando aqui, senhores, polícia militar é ostensiva, tem a função de garantir a ordem pública. Cuidado. Se eu tirar a ordem pública, professor, colocar a ordem administrativa, está errado? Está errado, é ordem pública. No exercício, na prova, os caras podem trocar a ordem pública para a ordem administrativa. Pública. Troca polícia ostensiva por polícia repressiva. Falso. Tá bom? Tá. Prosseguindo, então. Tá? Ao corpo, compete em todo o território tocantinense, ao Corpo de Bombeiros Militar, as atribuições previstas em leis específicas e as ações de defesa civil. Senhores, Corpo de Bombeiro Militar não tem a função de manter a ordem pública. Corpo de Bombeiro Militar não corre atrás de ladrão, por exemplo. Tá certo? Não é a função dela correr atrás de bandido. Não é a função dela, do Corpo de Bombeiro Militar, dessa instituição, preservar a ordem pública, exercer a polícia ostensiva. Dela está ligado com a palavra, isso aqui, ó, defesa civil. Defesa civil são as atribuições inerentes à segurança. Seja ele, não segurança no sentido de referente a crimes, mas sim referente, por exemplo, desabamento. Ó, você vai fazer, você está aí em Palmas, você vai fazer... Quando vai ter a festa de peão de rodeio, você acha que não precisa de um parecer, de um laudo do Corpo de Bombeiros? Sim, para ver se a arquibancada não vai cair, para ver se determinada escola tem extintor, para ver se determinado... Então, isso está determinado, estabelecimento está cumprindo, um edifício, sem ter todas as regras de combate a incêndio, todos os aparelhos, os equipamentos.
Isso está ligado, isto é função do corpo de bombeiro. Salvamento, tá bom? Prevenção, salvamento, resgate, tá? Prosseguindo. Os militares estaduais encontram-se... isso aqui é interessante, pessoal. Os militares estaduais encontram-se em uma das seguintes situações. Primeiro, militar nativa. Tá? Militar nativa. Militares nativa, quais são? Militares estaduais de carreira. Senhores, você vai ver muito isso. Militar da ativa e militar inativo. Da ativa e inativo. Da ativa são aqueles que ainda estão no serviço ativo. São aqueles que ainda não se aposentaram. Nós veremos que, na verdade, não se fala exatamente aposentadoria na polícia, no meio militar. Tá bom? Ou ele vai para a reserva remunerada, ou por uma razão de saúde ou outra, ele vai ser reformado. Reserva remunerada ou reforma, tá? Reformado, são os policiais militares que não estão na ativa. Então, o que é um policial? Por exemplo, você passou no concurso público, você está lá trabalhando. Você não se aposentou ainda. Você é um militar de carreira, fez concurso para isso, fez prova para isso. Você vai galgando no escalão ali, nesse soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, e assim vai indo. Nós estudaremos isso. Então, você é um policial da ativa, você é um militar da ativa. Os militares estaduais de carreira. O que é um militar de carreira? É aquele que fez concurso para a carreira militar, seja CFO ou seja para a praça. Nós estudaremos isso. E também integrantes da reserva remunerada. Os militares ou serão integrantes da reserva remunerada quando convocados. Militar da ativa é aqueles militares de carreira que ainda não foram aposentados, tá bom? E também aqueles que já foram aposentados, chama-se reserva remunerada, mas que foram convocados para determinado fim. Como assim, Marciano? Você trabalhou o tempo necessário da aposentadoria. Você vai para a reserva remunerada. O seu colega levou um tiro, não pôde mais trabalhar. Ele não vai para a reserva remunerada. Ele vai ser reformado. Reserva remunerada é aquele que preencheu o tempo necessário, o tempo de serviço e a idade para sair do serviço ativo. Aí ele vai para a reserva remunerada. Tá bom. Você preencheu, foi para a reserva remunerada, daqui um dia você recebe uma cartinha do governo chamando você de volta para fazer um serviço específico. Você é convocado. Como você é convocado, você volta a trabalhar. Você volta a ser um policial, um militar da ativa. Então, cuidado. Quais são as duas categorias que compõem a militar da ativa? O militar de carreira e o militar que está na reserva remunerada, mas que foi convocado. Tá bom? Guarde isso. E aí também, 1, 2. Na atividade. Inatividade. Militar nativa, militar na inatividade. Ora, pessoal. Ativa, aquele que ainda não se aposentou, aquele que ainda não se reformou. Inativo é aquele que já cumpriu o tempo para se aposentar, tempo de serviço e tempo de idade, ou por uma circunstância nem tempo tem, no primeiro dia de serviço, num confronto, levou um tiro, ele passa a ser inativo. Tá certo? Na inatividade, nós temos as duas categorias. Primeiro, na inatividade, reserva remunerada, quando recebam proventos do Estado sujeitos à prestação de serviço na ativa, mediante aceitação voluntária após convocação. Reserva remunerada é o militar que preencheu o requisito para se aposentar. Ele recebe seus proventos, ele recebe sua aposentadoria e fica sujeito a retornar quando for convocado.
Claro que ele retorna se ele quiser, porque você já preencheu o seu direito, você já trabalhou o tempo suficiente, você tem idade suficiente. Ó, valeu, pessoal, cumpri, missão dada, missão cumprida, fiquei aqui 30 anos, fiquei aqui 27 anos, etc. Estou indo, ok. Tá bom? Você, então, é um militar da reserva remunerada. Remunerada por quê? Por que fala reserva? Porque você pode ser convocado para ajudar o pessoal da ativa. Por que fala remunerada? Claro, senhores, porque você recebe o seu salário, só que não se chama salário, chama-se proventos. O aposentado ali recebe proventos, tá bom? E também o reformado. Reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, como assim de uma das situações anteriores? Ele estava na ativa, ou ele estava na reserva, e acabou levando um tiro, por exemplo. Na ativa, levou um tiro, e aí não consegue, a perícia comprovou que ele está impossibilitado. Ele vai para a reserva remunerada ou ele vai para a reforma? Vai para a reforma. Reformados, quando, tendo passado por uma das situações acima, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuam a receber proventos do Estado. Professor, qual a diferença? Professor, bota num quadro aqui para nós, então. Vamos lá, então. É o seguinte, ó. Você tem aqui, ó. Desculpa. Você tem aqui, senhores. Você tem o militar. Você tem o militar da ativa. Você tem o militar inativo. O militar da ativa vai se dividir em dois. É o pessoal de carreira. Fez concurso e está indo. Ou o pessoal da reserva que foi convocado. Olha só, imagina os senhores, eu sou policial junto com você, só que você entrou bem primeiro que eu aí em Tocantins, tá bom? E aí eu participei, inclusive, da formatura que fez a despedida para você, porque você completou o tempo de aposentar. Opa, beleza, foi para casa. Tá bom, e eu peguei uma licença-prêmio de 3 meses. Depois eu volto. Quando eu volto, olha que eu encontro no quartel. Você. Eu falo, ô bicho, para aí. Você não tinha ido para a reserva? Porque agora, como eu sou militar, eu não posso mais falar aposentado. Entendeu? Aposentado é para o civil. Para o militar, eu vou dizer, ou é reserva remunerado, ou é reformado. Senhores, os dois, a grosso modo, é o aposentado. Só que não se fala aposentado. Se você colocar aposentado na sua prova, você vai errar. Entendeu? Por quê? Aí tá. E eu encontro você de volta lá no quartel. Você fala, pois é, cara. Você acredita que teve aconteceu um negócio aqui no quartel, um furto de umas armas aí? E eu, como sou aí primeiro sargento, você falou para mim, eu fui convocado para vir, para ser escrivão desse inquérito policial militar. Você foi convocado para fazer um serviço transitório. Por que transitório? Só para funcionar como escrivão do inquérito policial militar. Você não está mais na... Você é um policial da ativa porque você foi convocado. Tá bom? Você estava em casa e foi convocado para exercer determinada função. Então, senhores, militar da ativa é aquele de carreira, ou seja, aquele que ainda não completou tempo para se aposentar. Eu só estou usando o termo aposentar aqui para fixar. Mas já falei, não se fala aposentadoria. Ou vai ser reserva remunerada ou vai ser reformada. Tá bom. E o pessoal inativo? Militar inativo é aquele da reserva remunerada. Tá? Reserva remunerada. Quem que é o pessoal da reserva remunerada? Aposentado, professor. Sim, mas não fala aposentado. Pessoal da reserva remunerada é aquele que saiu da atividade porque já completou o tempo para se aposentar. E ele está em casa agora, curtindo o que o pessoal aí fora chama de aposentadoria. Eu vou dizer, curtindo a sua reserva remunerada. Tá bom? Claro que você, se for convocado e se você aceitar, porque é voluntário, você volta para prestar algum serviço. Quando você voltar, você sai da inatividade e volta para cá. Reserva remunerada, convocado é um pessoal da ativa. Cuidado com essa pegadinha. Também é inativo
os reformados. O que são reformados? É aquele que ou era da reserva remunerada e foi convocado, e depois acabou tendo algum problema de saúde e caiu para cá, reforma, ou era de carreira, teve algum problema de saúde, pediu parará, e acabou vindo para cá. Professor, você ia falar qual a diferença de reserva remunerada para reformado. Tem algumas diferenças. Por exemplo, reserva remunerada, ele pode ser convocado. Reformado não pode ser convocado. Reformado, ele não pode ser convocado para compor novamente o pessoal da ativa. Essa é uma diferença. Outra diferença é que na reforma não é o sujeito, ele não veio para cá por tempo de serviço ou por idade. Foi por alguma das situações que tornou incompatível ele, que o tornou incompatível de continuar na ativa, seja porque doente ou porque foi punido com a reforma. Nós estudaremos isso, uma das punições é isso, tá certo? Não foi excluído, mas foi reformado. Ora, o sujeito reformado, ele não pode ser convocado, não. Ele não pode ser convocado. Agora, qual que é o ponto comum, qual que é o ponto semelhante entre a reserva remunerada e a reforma? O recebimento de proventos. O reformado recebe do Estado e o da reserva remunerada também recebe do Estado. Tá bom, senhores? Então está aqui, militar da ativa é o militar de carreira ou da reserva que foi convocado. O inativo é o da reserva remunerada ou é o reformado, tá bom? Com as diferenças entre um e outro e também o ponto semelhante, tá? Professor, então, só para resumir aqui, ó, eu passei no concurso, eu vou dizer que eu sou um militar da ativa. Isso. Professor, eu já completei meu tempo para deixar de trabalhar. Não estou indo para aposentadoria por doença, professor. Eu estou indo por tempo de serviço e por idade. Eu vou fazer parte do que grupo? Reserva remunerada. Reserva remunerada. Você pode ser convocado e você pode aceitar, se quiser, voltar a trabalhar transitoriamente, temporariamente. Tá? Se o sujeito parou de trabalhar porque foi punido, se o sujeito parou de trabalhar porque teve uma doença grave, se o sujeito parou de trabalhar porque sofreu uma emboscada, num tiroteio e tudo mais, ele não é da reserva remunerada. Ele é o reformado. Beleza? Ok, senhores? Então está aqui, resumindo para os senhores. Os militares estaduais encontram-se em uma das seguintes situações: ou na ativa ou na inatividade. Na ativa, militares estaduais de carreira, ou reformar, ou da reserva remunerado quando convocado. Inativo é da reserva remunerada ou reformado. Tá bom? Beleza. Artigo 8º, vamos lá? Artigo 8º, deixa eu só ajeitar aqui para você, certinho. Pessoal, ok? Prosseguindo então no nosso estudo sobre o Estatuto dos Militares do Tocantins, está aqui, ó. Artigo 8º, são equivalentes às expressões. Pessoal, olha o que ele está dizendo. Todas as expressões que nós estudaremos agora, todas as denominações, são semelhantes. Consideram-se a mesma coisa. Por isso que ele fala, são equivalentes às seguintes expressões, às seguintes palavras. São equivalentes às expressões na ativa, da ativa em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade. Que é isso? Tudo isso aqui são semelhantes, sim. Você que está me ouvindo, chega alguém e pergunta para você, e aí, ó, o que você faz na vida? Eu sou militar da ativa. Você é o militar na ativa. Tá bom? Desculpa, eu sou militar, mas aí, você está na ativa ou inativo? Eu estou na ativa. Significa que você não foi reformado ou você não está e nem não está na reserva remunerada. Aí pergunta para outro colega seu, e aí, você faz o quê? Tal? Eu sou militar da ativa em serviço ativo. Militar da ativa em serviço ativo. Significa que você não foi aposentado, evidentemente, não está na reserva remunerada, você está pronto emprego, tá bom? Em serviço na ativa.
em serviço na ativa significa dizer que não está na reserva remunerada, está em serviço na ativa. São semelhantes. Ó. Em serviço, claro, você está escalado para o serviço do dia 24 para o dia 25 de janeiro. Você está em serviço. Mas para você estar em serviço, essa expressão era equivalente à ativa, porque você não pode aposentado está trabalhando, a menos que você tenha sido convocado. Né? E se você foi convocado, você passa a compor o pessoal da ativa. Porque que é o pessoal da ativa? O de carreira e o da reserva remunerado quando convocado. Militar em atividade também é aquele, evidentemente, que não está aposentado. Em atividade militar estadual conferida ao militar no desempenho de cargo, comissão. Claro, senhores. Você é diretor-geral, diretor de pessoal, DGP, Diretoria Geral de Pessoas. Né? Eu não sei como é que se chama aí em Tocantins, mas tem local, em quartel, em instituição militar, que está DGP, Diretoria Geral de Pessoas. Tá? É um cargo. Né? Ou comissão. Você é militar, está numa função comissionada lá no Tribunal de Justiça, por exemplo, numa segurança institucional. Você está na ativa, são funções semelhantes. Melhor, expressões equivalentes. Incumbência ou missão. Você recebeu uma determinada missão de ir visitar o quartel do BOP lá no Rio de Janeiro. Você teve essa incumbência. Você é um militar da ativa. Tá? Serviço ou atividade considerada de natureza militar. Qualquer atividade que, mesmo que não esteja de serviço, mesmo que não seja típica da instituição, mas considerada militar, sim, você pode ir para o exterior, por exemplo, né, para fazer determinada atividade de natureza militar. Tá bom? Está aqui, então, senhores, são expressões equivalentes. Você tem que decorar essas palavras. Constitui a mesma coisa. Militar na ativa, da ativa em serviço na ativa, em serviço, em atividade e assim por diante. Tá bom? Para os efeitos desta lei, adota as seguintes conceituações. Agora os senhores vão anotar aí. Eu parei no artigo 10, essa aula minha, né? Essa nossa primeira aula, nós vamos dividir ela em parte 1, parte 2. A parte 1 da primeira aula, então, ficou até o artigo 8º, que é essa situação aqui, e depois nós passaremos a estudar o artigo 10 na próxima aula, tá? Que vai falar do comandante, o que é o comandante, o que é a missão, o que é a corporação, tá bom? Então, até a próxima aula, ok? Guarde aí, onde nós prosseguiremos a partir do artigo 10. Ok, senhores? Forte abraço. Tá? Se você precisar de algum contato, meu e-mail é marciano.neves@hotmail.com, ou então você procura lá no Face, lá, Marciano Xavier das Neves, Cuiabá, Mato Grosso, e pode me adicionar lá, tá bom? Se você quiser conversar comigo também por celular, não tem problema, por WhatsApp, é 65981180808. Ok, senhores? Forte abraço, até a próxima aula, que é a continuação da nossa primeira aula. Clique lá